O apartamento se abriu com um rangido seco. Rafael encostou a mala no corredor e respirou fundo. 5 anos. 5 anos desde que saiu de Minas Gerais rumo a São Paulo, perseguindo uma carreira que prometia mudar sua vida. Mudou, mas não como esperava. O cheiro de mofo invadiu suas narinas. O apartamento que alugara para os pais estava silencioso demais, escuro demais. Rafael acendeu a luz e seu coração gelou. As paredes mostravam manchas de umidade, os móveis estavam cobertos por poeira. Mamãe, papai, chamou, mas o silêncio foi a única resposta. Na cozinha, a geladeira revelava apenas itens vencidos. Onde estavam eles? O celular de ambos caía direto na caixa postal, o mesmo silêncio eletrônico que o perseguia há semanas enquanto ele, em seu egoísmo e vergonha pelo desemprego, evitava encarar a realidade da família. Desesperado, Rafael desceu as escadas e encontrou a síndica, Dona Marlene. Com o rosto cansado, ela deu a notícia que ele mais temia: Rafael, faz 2 meses que eles saíram. O aluguel atrasou 3 meses seguidos. Tentei ligar para você, mandei mensagens, mas você nunca atendeu. Tive que pedir que saíssem. O chão sumiu sob seus pés. Enquanto ele bloqueava números desconhecidos e se isolava em sua própria falha profissional, seus pais haviam sido despejados. Eles não disseram nada, apenas pegaram algumas malas e foram embora. Seu pai estava muito abatido e sua mãe chorou muito, completou a mulher com pena. Rafael saiu para a rua, onde uma chuva fina começava a cair, sentindo o peso esmagador da culpa por ter abandonado quem mais o amava no momento de maior vulnerabilidade. Caminhando pelas ruas do bairro da Moca, Rafael observava cada rosto sob a chuva que engrossava. Ele pensou nos abrigos e nas marquises, locais que nunca imaginou associar aos seus pais. Ao passar por uma igreja, viu um grupo de pessoas em situação de rua e se aproximou. Uma voluntária notou seu desespero e ele mostrou a foto no celular. Não vi essas pessoas, mas vou perguntar aos outros, disse ela. Enquanto esperava, Rafael sentou-se em um banco molhado, lembrando-se da despedida em Itabira. O abraço de Dona Célia e o olhar orgulhoso de seu Antônio ecoavam em sua mente. Vai, meu filho, conquista São Paulo, mas não esquece de nós. Ele havia conquistado, por um tempo, mas o orgulho ferido pela queda financeira o fez esquecer justamente o essencial. A voluntária retornou acompanhada de seu Joaquim, um senhor que reconheceu a imagem. Tem um casal que apareceu por aqui. Ficaram na ocupação da rua Bresser, mas não sei se ainda estão lá, informou. Rafael correu até o prédio abandonado, um esqueleto de concreto pichado e úmido. Lá dentro, moradores se aqueciam ao redor de um tambor com fogo. Rafael mostrou a foto novamente. Um jovem com um bebê no colo confirmou: eu vi esse casal. Ficaram no 4º andar, mas saíram faz uns dias. Seu pai tossia muito e sua mãe parecia muito preocupada. O pânico tomou conta de Rafael, a saúde frágil do pai não suportaria aquele ambiente insalubre. Ouvi sua mãe dizer algo sobre voltar para o interior, para a casa de uma irmã, disse uma mulher. Tia Neuza. Governador Valadares. Era a única esperança. Rafael saiu da ocupação sob um temporal, mas ao chegar ao ponto de ônibus, percebeu a extensão de sua ruína, tinha apenas R$ 12 na carteira. Não conseguia sequer sair do bairro, quanto mais do estado. Foi quando uma caminhonete parou ao seu lado. Era Carlos, um ex-colega da multinacional. Rafael, cara, entra aí. Você está encharcado, gritou ele. Dentro do carro, o calor do ar-condicionado trazia um conforto que Rafael sentia não merecer. Carlos perguntou sobre a vida e o trabalho, mas Rafael mal conseguia processar a conversa. Ele precisava de um milagre para chegar a Minas, e a providência parecia estar testando sua capacidade de engolir o orgulho e pedir ajuda. Carlos percebeu que o amigo não estava bem, após ouvir um desabafo atropelado, não hesitou. Eu te levo até a rodoviária e compro sua passagem, Rafael. Esquece o dinheiro, resolve sua vida. Horas depois, Rafael estava em um ônibus rumo a Minas Gerais. A viagem foi uma tortura de pensamentos negativos.
Ele se lembrava de como parou de enviar as transferências mensais, de como inventou viagens de trabalho inexistentes apenas para não admitir que estava quebrado. Ao chegar em Governador Valadares, o sol da manhã ardia em seus olhos cansados. Ele pegou um táxi com o pouco que Carlos lhe dera e seguiu para o endereço da tia. O portão de ferro estava descascado, e o silêncio da rua era quase ensurdecedor para seu coração acelerado. Ele bateu no portão e foi Neuza quem atendeu. Ao ver o sobrinho, seus olhos não brilharam de alegria, mas de uma profunda mágoa. Você demorou, Rafael, disse ela, secamente. Eles estão aqui, ele implorou. Neuza abriu o portão e o conduziu aos fundos da casa, para um quartinho simples. Lá, deitados em camas estreitas, estavam seus pais. Seu Antônio parecia menor, encolhido sob os lençóis, com uma respiração pesada que denunciava a pneumonia. Dona Célia estava sentada ao lado dele, segurando um terço. Quando ela levantou os olhos e viu o filho, não houve gritos ou acusações. Ela apenas estendeu a mão trêmula e sussurrou: Você voltou, meu filho. Eu sabia que você ia nos encontrar. Rafael caiu de joelhos ao lado da cama, soluçando como a criança que um dia eles protegeram de todo o mal. Ele pediu perdão repetidas vezes, contando sobre o emprego perdido, as dívidas e a vergonha que o cegou. Seu Antônio, com esforço, colocou a mão sobre a cabeça do filho. O dinheiro vai e vem, Rafael. O que a gente não podia perder era você, disse o pai com a voz falha. Naquele momento, Rafael compreendeu que sua maior falência não foi bancária, mas espiritual. Ele havia tentado ser um gigante em São Paulo enquanto se tornava um anão moral diante daqueles que lhe deram a vida. O reencontro não apagava os meses de frio e fome, mas trazia o calor necessário para a reconstrução. Com a ajuda de Neuza e o pouco que restava de dignidade, Rafael começou a cuidar da saúde do pai. Ele conseguiu um trabalho temporário na cidade, descarregando caminhões durante o dia e fazendo bicos de informática à noite. A vida luxuosa que sonhara em São Paulo parecia uma ilusão distante e sem sentido. O que importava agora era o prato de comida quente na mesa e a segurança de que seus pais nunca mais dormiriam sob a ameaça da chuva ou do despejo. A recuperação de seu Antônio foi lenta, mas o carinho do filho serviu como o melhor remédio. Rafael aprendeu que o sucesso não se mede pelo cargo em uma multinacional, mas pela capacidade de ser o porto seguro de quem o criou. Meses depois, a pequena família estava estabilizada. Rafael não voltou para a capital, preferiu a paz do interior e a proximidade com suas raízes. Ele e o pai reformaram o jardim de tia Neuza, e as tardes eram passadas com café e histórias de Itabira. Rafael olhava para os pais e via as marcas do tempo e do sofrimento que ele mesmo permitirá, mas via também o perdão genuíno em seus sorrisos. Ele entendeu que a verdadeira riqueza estava naquele silêncio compartilhado na varanda, longe das luzes da metrópole que quase lhe custaram o que ele tinha de mais precioso. O filho que se perdeu na ambição finalmente havia encontrado o caminho de casa, tornando-se o homem que seu pai sempre esperou que ele fosse. Rafael respirou fundo. Poderia mentir e manter as aparências, mas estava exausto. Não, Carlos, não consegui e agora estou procurando meus pais. Eles estão passando por uma situação difícil e eu preciso encontrá-los, confessou. Carlos dirigiu em silêncio, processando o choque. Rafael explicou que eles provavelmente estavam em Governador Valadares, mas que ele não tinha um centavo para a passagem. Olha, eu não posso te levar até lá, mas posso te ajudar com o dinheiro. De quanto você precisa? Ofereceu o amigo. Rafael sentiu um nó na garganta, a batalha entre o orgulho ferido e a necessidade urgente travando seu peito. Carlos tirou R$ 200 da carteira e entregou ao colega. Pega e toma um lanche. Você parece que não come há dias. Família é para sempre, cara. Me paga quando puder. Carlos deixou Rafael próximo à rodoviária do Tietê. Antes de sair do carro, Rafael apertou a mão do amigo com força, as palavras de gratidão sumindo diante da generosidade inesperada. Vai lá buscar seus pais e depois me conta como foi, disse Carlos. A rodoviária fervilhava de pessoas, cada uma com seu destino. Rafael comprou a passagem para o primeiro ônibus da manhã, às 5h40. Restavam 7 horas de espera.
Ele se acomodou em um banco desconfortável e, ali, finalmente desabou. Chorou baixinho, encolhido, sentindo o peso de cada escolha errada, de cada ligação ignorada e da imagem do pai tossindo em um prédio abandonado enquanto ele se escondia atrás de desculpas profissionais. O ônibus deixou São Paulo sob um céu ainda escuro. Rafael encostou a cabeça na janela fria, vendo a metrópole desaparecer. A paisagem urbana deu lugar às estradas e campos. Ele tentou ligar para a tia Neuza, mas o telefone apenas chamava. A incerteza era um veneno, e se ela tivesse mudado? E se seus pais não estivessem lá? Uma senhora ao seu lado, Dona Amélia, puxou conversa com doçura. Família é tudo, meu filho. Nunca deixe passar muito tempo sem ver quem a gente ama, disse ela. Rafael absorveu cada palavra como um sermão necessário. A senhora tem razão. Eu cometi erros terríveis, ele admitiu. Ainda dá para consertar, confortou a idosa. Enquanto há vida, sempre há esperança de recomeço. Durante a longa jornada, Dona Amélia contou sobre seus 19 netos e como a união familiar a salvou nos momentos de luto e escassez. Para Rafael, aquela estranha era uma bússola moral. Ele percebeu que o dinheiro, motivo de seu afastamento, era volátil, enquanto o laço sanguíneo deveria ser inquebrável. O ônibus parou em Teófilo Otoni. Rafael comeu uma marmita barata, contando cada moeda. A beleza acidentada de Minas Gerais começava a surgir pelas janelas, mas seus olhos só buscavam o horizonte de Governador Valadares. Ele dormiu por breves horas e acordou com o veículo entrando na cidade, cortada pelo Rio Doce, sob o calor úmido do fim de tarde mineiro. Eram quase 6 da tarde quando ele desembarcou. Com o endereço da tia Neuza em mãos, Rua Dona Cesarina, número 342, ele decidiu caminhar para economizar o que restava do dinheiro de Carlos. O bairro Santa Rita era simples, com crianças brincando e vizinhos conversando nos portões. Ao chegar à casa azul claro, seu coração parecia querer saltar do peito. Tocou a campainha, mas a mulher que atendeu não era sua tia. Dona Neuza se mudou faz uns 3 anos para Belo Horizonte, informou a moradora. O mundo de Rafael desmoronou novamente. Onde estariam eles agora, sem ter a quem recorrer naquela cidade quente e desconhecida? O marido da moradora apareceu à porta e trouxe uma pista crucial. Viu um casal de idosos perguntando pela Dona Neuza aqui faz umas 2 semanas. Pareciam muito perdidos. O homem tossia bastante, fiquei até preocupado, relatou. Rafael sentiu um frio na espinha ao confirmar que eram eles. O homem sugeriu que procurasse o abrigo na Rua Prudente de Moraes ou a Pastoral perto da Catedral. Sem tempo a perder, Rafael correu em direção ao Centro de Acolhida São Vicente de Paulo. A noite já caía e o medo de que seus pais estivessem dormindo ao relento novamente o impulsionava a ignorar o cansaço das pernas e a fome que roncava em seu estômago. No abrigo, uma freira chamada Irmã Luciana o recebeu com serenidade. Rafael explicou, com a voz embargada, que procurava por Antônio e Célia Santos. Eles podem ter passado por aqui nas últimas semanas, implorou. A freira o conduziu a uma sala administrativa e começou a folhear um caderno de registros grosso. O silêncio da sala era preenchido apenas pelo som do papel virando. Rafael sentia que sua vida dependia daquelas anotações. Sim, eles estiveram aqui. Chegaram no dia 23 de dezembro, disse ela finalmente. Rafael olhou para o calendário. Era 11 de janeiro. O alívio foi imediato, mas a próxima pergunta trouxe uma nova onda de ansiedade. Eles ainda estão aqui? Perguntou ele, segurando o fôlego. A irmã Luciana balançou a cabeça negativamente, e o coração de Rafael apertou. Ficaram apenas 4 dias. Seu pai estava com uma tosse muito forte e febre. Conseguimos atendimento no posto de saúde e ele foi diagnosticado com bronquite. Sua mãe estava exausta e muito preocupada com o estado dele. A freira continuou folheando o registro, buscando informações sobre o destino do casal após a estadia no centro. Rafael imaginou os pais passando Natal em um abrigo, cercados por desconhecidos, enquanto ele, em São Paulo, mergulhava na própria depressão e orgulho, recusando-se a admitir que falhara. A irmã Luciana parou o dedo em uma anotação feita a lápis no canto da página.
Aqui diz que sua mãe mencionou uma prima distante que mora no bairro IP. Uma senhora chamada Margarida. Eles conseguiram o endereço com um voluntário daqui e partiram para lá com a esperança de conseguir um teto temporário até o seu pai melhorar. Rafael anotou o nome e o bairro freneticamente. O bairro IP ficava na periferia da cidade, um local de difícil acesso à noite. Deus o guie, meu filho, disse a freira ao se despedir. Rafael saiu do abrigo com uma nova direção, mas o medo de chegar tarde demais e encontrar a casa vazia novamente o assombrava. Ele caminhou sob o luar mineiro, sentindo que cada passo era uma forma de penitência. O orgulho que o impedira de ligar para os pais agora parecia uma doença que ele precisava expurgar. Ele visualizava o reencontro, as lágrimas e o perdão que ele nem sabia se merecia. A jornada de Rafael, que começara em um apartamento mofado em São Paulo, estava prestes a chegar ao fim em uma periferia de Minas. Ele compreendia agora que a verdadeira falência não era a falta de dinheiro na conta, mas o silêncio que ele impusera entre si e aqueles que sempre foram seu porto seguro. A luz de um poste no bairro IP iluminava o caminho para o que poderia ser sua última chance de redenção. A freira consultou os registros com uma expressão de profunda compaixão e revelou o destino final. Aqui diz que saíram no dia 27. Sua mãe comentou que iam tentar voltar para a cidade natal deles. Ela mencionou Itabira. Rafael sentiu um misto de alívio e desespero. A cidade ficava a mais de 400 quilômetros dali. Ao perguntar como eles conseguiram viajar sem dinheiro, a irmã suspirou: fizemos uma vaquinha aqui no abrigo entre os funcionários e voluntários. Conseguimos o suficiente para as passagens. Seu pai ainda estava fraco, mas sua mãe insistiu que ele ficaria melhor em casa. Rafael não conteve as lágrimas diante da bondade de estranhos que ampararam seus pais enquanto ele próprio, consumido pelo egoísmo, os havia negligenciado. Antes de Rafael partir, a freira o confrontou com uma pergunta que ecoou como um soco: onde você estava quando seus pais precisaram de você? Baixando a cabeça em vergonha, ele confessou que foi um covarde, tentando resolver sua vida financeira antes de olhar para eles. A irmã apertou seu ombro, lembrando que reconhecer o erro é o primeiro passo para o perdão. Sua mãe falava de você com tanto orgulho, dizendo que você estava construindo uma vida grande em São Paulo. Ela ainda acredita em você, disse ela. Com uma determinação renovada, Rafael passou a noite em uma pensão barata, olhando fotos antigas e ligando para um primo em Itabira, Marcelo, implorando para que ele o avisasse caso visse o tio Antônio ou a tia Célia pela cidade. O ônibus para Itabira saiu às 7 da manhã. Rafael usou os últimos trocados da ajuda de Carlos para garantir o bilhete. Enquanto a paisagem mineira desfilava pela janela, ele imaginava o sofrimento dos pais fazendo aquele mesmo trajeto, doentes e dependentes da caridade alheia. No meio do caminho, o celular tocou. Era Marcelo. Rafael, a tia Rosa viu eles ontem na Praça da Matriz, mas eles não ouviram quando ela chamou, relatou o primo. O coração de Rafael disparou. Eles estavam vivos e estavam em casa. A ansiedade crescia a cada parada em Ipatinga e João Monlevade, tornando os minutos horas, até que finalmente, às 4:30 da tarde, o ônibus estacionou na rodoviária de sua infância. Rafael caminhou apressado pelas ruas familiares, sentindo o peso das memórias de uma época em que a vida era simples e o amor dos pais era seu único porto seguro. Ao chegar na Praça da Matriz, percorreu cada banco com os olhos, mas encontrou apenas desconhecidos. Um senhor idoso, notando seu desespero, perguntou quem ele buscava. Antônio e Célia Santos, respondeu Rafael. O velho coçou a barba, lembrando-se de Antônio da antiga fábrica de tecidos. Vi um casal parecido na escadaria da Igreja Velha de São José ontem de tarde, informou. Sem perder um segundo, Rafael subiu as ladeiras íngremes da parte histórica da cidade, com o pulmão ardendo e o coração batendo no ritmo da esperança. A igreja de São José surgia imponente no topo do morro, com sua arquitetura colonial preservada. A escadaria estava vazia, mas a porta principal estava entreaberta. Rafael entrou devagar, seus passos ecoando no silêncio sagrado do templo. Alguns bancos adiante, ele avistou duas figuras ajoelhadas em oração. Reconheceu instantaneamente a postura curvada do pai e o lenço florido que a mãe sempre usava.
Paralisado por um instante, ele apenas observou os dois, que provavelmente clamavam por um milagre. Ele caminhou pelo corredor central, cada passo parecendo uma eternidade, até que sua mãe, sentindo uma presença, virou a cabeça e seus olhares se cruzaram em um choque de realidade. Rafael, sussurrou Dona Célia, a voz rouca carregada de incredulidade. Antônio virou-se lentamente, revelando um rosto muito mais magro e envelhecido do que o filho se lembrava. Oi, mãe. Oi, pai, disse Rafael, as palavras simples carregando meses de arrependimento. Célia levantou-se trêmula, estendendo a mão para tocar o rosto do filho, como se temesse que ele fosse uma miragem fruto de seu desespero. Rafael segurou a mão dela e a pressionou contra sua face, deixando as lágrimas correrem livremente. Agora não é sonho, mãe. Eu estou aqui. Eu voltei, afirmou ele, sentindo o calor da pele dela que ele tanto negligenciara. Célia desabou nos braços de Rafael em um soluço profundo. Ele a abraçou com força, notando como ela estava frágil e leve. Antônio aproximou-se devagar, apoiando-se nos bancos para se manter em pé. Rafael estendeu o braço e puxou o pai para o abraço coletivo. No silêncio daquela igreja antiga, os três permaneceram unidos em pranto. Não precisavam de palavras naquele momento, o toque e a presença física diziam tudo o que o silêncio dos meses anteriores havia calado. Meu filho, repetia a mãe, acariciando o rosto dele repetidamente, buscando reencontrar o menino que ela criará com tanto sacrifício. Quando finalmente se soltaram, Rafael olhou para os pais com uma clareza dolorosa. Antônio estava visivelmente debilitado, com olhos fundos e uma palidez assustadora. Célia tinha olheiras profundas, marcas de noites sem dormir e de uma preocupação constante que a consumira. A culpa voltou a açoitar Rafael, mas agora ele sabia que não podia se deixar abater por ela, precisava agir. Perdoem-me, ele implorou de joelhos diante deles. Eu me perdi na minha própria vergonha e esqueci que vocês eram tudo o que eu tinha. Eu nunca mais vou deixar vocês sozinhos, eu juro pela minha vida. Antônio, com a voz falha pela tosse, colocou a mão no ombro do filho e o ajudou a levantar. Nós nunca deixamos de rezar por você, Rafael. O que passou, passou. Estamos juntos agora, e isso é o que importa, disse o velho, com uma sabedoria que transcendia qualquer mágoa. Eles saíram da igreja caminhando devagar, o sol se pondo no horizonte de Itabira. Rafael carregou as poucas sacolas que os pais tinham e os levou para a casa de tia Rosa, onde poderiam descansar e se alimentar adequadamente. A jornada de volta para casa não era apenas geográfica, era o retorno de Rafael para sua própria humanidade. Nos dias seguintes, Rafael cuidou da saúde de Antônio com a dedicação que deveria ter tido meses atrás. Com a ajuda de Marcelo e o apoio da comunidade local, ele conseguiu um emprego e começou a reconstruir sua vida, desta vez sobre alicerces de verdade e humildade. Ele aprendeu que o sucesso que buscava em São Paulo era uma ilusão vazia se não estivesse cercado pelas pessoas que amava. Olhando para os pais sentados na varanda, Rafael compreendeu que a maior riqueza que um homem pode possuir não se conta em moedas, mas na capacidade de abraçar quem o ama e ter a coragem de voltar para casa quando o mundo lá fora tenta nos fazer esquecer quem realmente somos. Rafael observava as roupas gastas e os remendados nos cotovelos de seus pais, sinais silenciosos da penúria que enfrentaram. Vocês estão bem? Onde estão ficando? Perguntou com a voz embargada. Antônio, entre uma tosse e outra, respondeu com um fio de voz que eles estavam apenas sobrevivendo. Célia segurou a mão do filho, o olhar carregado de uma mágoa mansa. Depois que saímos do apartamento em São Paulo, tentamos te ligar tantas vezes, mandamos mensagens, mas você nunca respondia. A gente não sabia o que fazer. Rafael fechou os olhos, sentindo a culpa perfurar seu peito como uma lâmina fria, admitindo que o medo e o orgulho o transformaram em um covarde que se isolou enquanto eles passavam frio e fome. Eu fui o pior filho que vocês poderiam ter, exclamou Rafael, a voz quebrando diante da imagem dos pais em um prédio abandonado. Antônio, porém, interrompeu com firmeza, não fala assim. Você é nosso filho e a gente ama você. Rafael questionou como o perdão podia vir tão fácil após tanto abandono. O pai, sentando-se cansado ao seu lado, explicou que já os havia perdoado há muito tempo.
Lá em São Paulo, sua mãe quis ficar com raiva, mas eu disse a ela que nosso filho estava passando por algo difícil e que, quando conseguisse, ele nos procuraria. Eu tinha certeza disso e eu estava certo. Você está aqui agora, é isso que importa, afirmou o velho, colocando a mão trêmula sobre a de Rafael. Decidido a mudar aquela realidade, Rafael quis saber onde estavam dormindo. Célia revelou que Dona Geralda, uma antiga vizinha, os acolhera em um quartinho nos fundos em troca de ajuda nas tarefas domésticas. Seu pai faz uns bicos, mas ele está muito fraco, Rafael. Precisa de um médico de verdade, lamentou a mãe. Rafael prometeu que daria um jeito e ajudou os dois a se levantarem. Enquanto caminhavam pelas ruas de Itabira sob um pôr do sol alaranjado, ele percebia a fragilidade do pai, que parava a cada poucos metros para recuperar o fôlego. O contraste entre a solidariedade de estranhos e sua própria ausência anterior o esmagava a cada passo dado naquela cidade antiga. Ao chegarem à casa de Dona Geralda, a senhora de 70 anos os recebeu com um sorriso largo. Como não lembrar de você, menino? Você cresceu tanto, exclamou ela. Rafael agradeceu profundamente pelo acolhimento dado aos seus pais. Imagina, eles são gente boa e trabalhadora, entraram aqui sem pedir nada de mão beijada, respondeu a vizinha. O quartinho nos fundos era simples, com uma cama de casal velha e um guarda-roupa antigo, mas exalava o asseio que Dona Célia sempre fizera questão de manter. Célia apontou para duas malas pequenas no canto, é só isso que conseguimos trazer de São Paulo. O resto tivemos que deixar para trás. Sentado na beira da cama, Rafael insistiu que o pai precisava de um médico imediatamente, mas Antônio temia os custos. Médico custa caro, filho. Exames, remédios. A gente não tem como pagar, disse o pai. Rafael respirou fundo, decidindo que a honestidade era seu único caminho agora. Eu vim para cá com quase nada, mãe. Um amigo me emprestou o dinheiro da passagem, mas eu vou conseguir. Vou trabalhar em qualquer coisa, fazer bico, o que for preciso. Primeiro resolvemos a saúde do pai, declarou ele, enquanto via Antônio ser sacudido por uma tosse profunda que parecia drenar suas últimas forças. Célia contou que o estado de saúde do marido piorara drasticamente nas últimas semanas devido ao frio de São Paulo e às noites mal dormidas em abrigos improvisados. Isso acaba hoje. A partir de agora, eu cuido de vocês, sentenciou Rafael. Dona Geralda interrompeu o momento com um convite para o jantar, arroz, feijão e ovos mexidos. Rafael observou os pais comerem com uma fome contida, uma urgência de quem desaprendera a ter refeições regulares. A generosidade de Dona Geralda ao servir porções fartas era um lembrete constante de que a humanidade ainda resistia, mesmo nos lugares mais simples e esquecidos. Após a refeição, Rafael saiu para caminhar e processar os acontecimentos. Passou pela antiga escola e pela praça de sua infância, até parar em frente ao bar de seu Manuel, um velho amigo de seu pai. Entrou e foi reconhecido imediatamente. Após contar resumidamente a tragédia que abatera sua família, Rafael pediu emprego. Qualquer coisa, seu Manuel. Lavar louça, limpar, carregar bebida. Preciso de dinheiro para o médico, implorou. O dono do bar, comovido pela história, ofereceu turnos na cozinha das 5 da tarde às 11 da noite. Não é muito, mas pago por dia no final do turno, disse Manuel, selando o acordo com um aperto de mão. Uma fagulha de esperança acendeu no peito de Rafael. Ele voltou para a casa de Dona Geralda e encontrou os pais conversando baixinho no quarto. Consegui um trabalho. Começo amanhã e em 2 dias já teremos dinheiro para o médico, anunciou. Célia sorriu com os olhos brilhando, mas Rafael a interrompeu antes que ela pudesse protestar. Vocês cuidaram de mim a vida inteira. Agora é minha vez de cuidar de vocês. Ele improvisou uma cama no chão com cobertores emprestados e ficou observando os pais adormecerem, fazendo uma promessa silenciosa de que nunca mais permitiria que a dignidade deles fosse ferida. A noite foi curta. Rafael acordou sob o som agoniante da tosse de Antônio. No escuro, acendeu o abajur e viu o pai curvado, lutando por ar. Pai, está tudo bem? Perguntou aflito. Entre arquejos, Antônio tentou minimizar a situação, dizendo ser algo normal que acontecia todas as noites.
Célia, já desperta e habituada àquela rotina de dor, massageava as costas do marido com um pano, tentando aliviar o sofrimento. Rafael assistia a cena com o coração apertado, percebendo que a negligência dele quase custará a vida do homem que lhe ensinara os primeiros valores, agora reduzido a uma sombra de sua antiga força. O dia amanheceu com Rafael focado em sua missão de redenção. Ele sabia que o caminho para reconstruir o que fora destruído seria longo e árduo, mas a presença física de seus pais ali, sob o mesmo teto, era um milagre que ele não merecia, mas que receberá. Ele olhou para as mãos de Dona Célia, calejadas pelo trabalho na casa de Dona Geralda, e jurou que aquelas seriam as últimas semanas de sacrifício deles. Itabira, com seu ritmo lento e montanhas protetoras, seria o cenário da cura de uma família que quase se perdeu na imensidão de concreto e no silêncio do orgulho, mas que se reencontrou na simplicidade do perdão. Na manhã seguinte, a determinação de Rafael era inabalável. Ele anunciou à mãe que buscaria um posto de saúde para marcar uma consulta, mas Célia, cética pela dureza da realidade, lembrou que sem dinheiro o atendimento demoraria meses. Então iremos ao particular, eu dou um jeito, rebateu o filho, erguendo a mão para silenciar os protestos dela. Mãe, por favor, deixe-me fazer isso. Deixe-me tentar me redimir, nem que seja um pouco. Enquanto Antônio dormia após mais uma crise de tosse, Rafael permaneceu desperto no chão, calculando como o salário do bar seria insuficiente para a urgência do pai. Assim que o sol despontou, ele correu a uma lan house no centro de Itabira para pesquisar alternativas de assistência gratuita e ONGs, encontrando finalmente o endereço da instituição Amigos da Saúde. Às 9 da manhã, Rafael já estava na porta da instituição, uma casa simples onde foi recebido por uma moça atenciosa. Ele despejou sua história, o desemprego, a bronquite crônica do pai e a absoluta falta de condições financeiras. Comovida pela sinceridade do rapaz, a recepcionista conseguiu um milagre. Normalmente temos 2 semanas de espera, mas o caso do seu pai parece urgente. Vou encaixá-lo hoje mesmo com o Dr. Paulo, nosso pneumologista, informou após algumas ligações. Rafael sentiu uma onda de alívio que quase o fez perder o fôlego e voltou correndo para contar a novidade. No quintal de Dona Geralda, Célia largou os lençóis que estendia para abraçar o filho, com os olhos marejados de esperança pela primeira vez em meses. O caminho até a clínica foi lento, com Antônio precisando de paradas constantes para recuperar o ar. No consultório, o Dr. Paulo examinou o idoso minuciosamente e o diagnóstico foi preocupante, uma bronquite bacteriana avançada que flertava com a pneumonia. É grave, doutor? Perguntou Rafael. O médico explicou que, com o tratamento certo de antibióticos e broncodilatadores, haveria melhora, mas alertou sobre a necessidade de um raio-x imediato. Ao ouvir que os custos somariam cerca de R$ 200 entre exames e remédios, Rafael engoliu seco, sabendo que não possuía nem um décimo daquele valor. Eu preciso de uns dias para conseguir esse dinheiro, mas eu vou conseguir, prometeu o rapaz, com a voz firme apesar da angústia. O doutor Paulo, percebendo a dignidade e o desespero daquela família, decidiu intervir além de suas obrigações. Saiu da sala e retornou com amostras grátis de antibióticos entregues por laboratórios. Isso dá para começar os primeiros 5 dias. E consegui que uma clínica parceira faça o raio-x sem custo, como uma doação, anunciou o médico. Rafael não segurou as lágrimas, a bondade de estranhos continuava a consertar o que sua negligência havia quebrado. Na saída, Antônio segurou o braço do filho com orgulho renovado. Filho, você me deixa orgulhoso, sussurrou o velho. Pai, eu que tenho orgulho da força de vocês. Onde encontraram coragem para sobreviver? Questionou Rafael. A gente encontra quando há amor, meu filho. Nunca desistimos porque tínhamos a esperança de te ver de novo. Às 5 da tarde, Rafael já estava no bar do seu Manuel, trocando o terno de outrora por um avental de lavador de pratos. O trabalho era pesado e repetitivo, mas ele executava cada tarefa com uma gratidão profunda. Seu Manuel, observando a dedicação do rapaz, chamou-o ao final do expediente para oferecer mais turnos. Rafael, você trabalha direito e não reclama. Sei que seu pai precisa de tratamento. Não sou rico,
mas posso te adiantar R$ 200 agora e você vai descontando aos poucos, ofereceu o dono do bar. Novamente, a generosidade alheia o atingia. Ele aceitou a ajuda, garantindo assim o restante dos remédios e um pouco de comida extra para os pais. Ao voltar para a casa de Dona Geralda após a meia-noite, exausto mas realizado, Rafael sentiu que estava reconstruindo sua vida tijolo por tijolo. Os dias seguintes ganharam uma rotina árdua. Ele ajudava Dona Geralda com as tarefas pesadas da casa pela manhã, almoçava com os pais e trabalhava no bar até a madrugada. Com a medicação correta, Antônio começou a apresentar melhoras visíveis, a febre cedeu e a tosse tornou-se menos frequente. Célia parecia rejuvenescer ao ver o marido se recuperando e o filho presente. No entanto, Rafael sabia que a estadia nos fundos da casa da vizinha era apenas um paliativo e que precisavam urgentemente de um lar próprio e de estabilidade. Uma noite, durante uma pausa no bar, Rafael consultou seu Manuel sobre aluguéis em Itabira. Tem uma casinha na Rua das Flores, simples e limpa, por uns R$ 600, sugeriu o comerciante. Rafael fez os cálculos mentais e percebeu que o salário atual não cobriria o aluguel e o sustento simultaneamente. Seu Manuel, o senhor não precisa de alguém durante o dia. Posso fazer horário dobrado, propôs o rapaz, ignorando o próprio cansaço físico. Manuel olhou para ele com uma mistura de admiração e preocupação. Rafael, você já trabalha 6 horas por noite sob pressão. Não sei se seu corpo aguenta muito mais que isso, meu jovem. Eu aguento, eu preciso aguentar, insistiu Rafael, com o olhar fixo na meta de devolver a dignidade aos seus pais. Ele explicou que não suportaria vê-los dependendo do quartinho de favor por muito mais tempo. Seu Manuel suspirou, reconhecendo a fibra do rapaz que outrora se perderá no orgulho paulistano. Olha, durante o dia eu mesmo dou conta do bar, mas meu irmão tem uma pequena oficina de móveis e está precisando de alguém para lixar e carregar madeira. É um trabalho braçal pesado, mas paga bem pela diária. Se você quiser, eu falo com ele amanhã, ofereceu Manuel. Rafael aceitou prontamente, sentindo que cada calo em suas mãos seria uma medalha de sua nova jornada. A partir daquela semana, o cansaço tornou-se o companheiro constante de Rafael. Ele começava o dia na oficina, cercado pelo cheiro de serragem e pelo esforço físico intenso, e terminava no bar, entre louças e pedidos. Seus pais notavam as olheiras profundas e as mãos feridas, mas Rafael sempre sorria, escondendo a exaustão. Em um domingo de folga, ele levou os pais para verem a casinha na Rua das Flores. Era pequena, com uma varanda onde Antônio poderia tomar sol e um espaço para Célia plantar suas flores. É linda, Rafael, mas como vamos pagar? Perguntou a mãe, preocupada. Não se preocupe com o como, mãe. Apenas saiba que, daqui a 15 dias, essa será a nossa casa, afirmou ele com convicção. A reavaliação com o Dr. Paulo confirmou que os pulmões de Antônio estavam finalmente limpos. O médico elogiou o cuidado do filho e a resiliência do pai. Ao sair da clínica, Rafael sentiu que o peso que carregava desde São Paulo estava, enfim, se dissipando. Ele não era mais o executivo de sucesso da multinacional, mas sentia-se muito mais rico agora, trabalhando em 2 empregos humildes no interior de Minas Gerais. Ele entendeu que a verdadeira grandeza de um homem não reside na altura que ele alcança, mas na rapidez com que ele se ajoelha para levantar aqueles que caíram por sua culpa. O filho pródigo não apenas voltará para casa, ele finalmente aprenderá o que significava ser família. Rafael aceitou o conselho de seu Manuel para não se matar de trabalhar, concordando em dobrar o turno no bar apenas até estabilizar a família. Enquanto isso, o retorno ao Dr. Paulo trouxe notícias encorajadoras. Os pulmões de Antônio estavam reagindo bem, embora ele ainda precisasse de repouso e de um ambiente livre de umidade. Quando o pai perguntou se já podia trabalhar, o médico sugeriu algo leve, sem esforço físico. Foi então que Rafael teve uma ideia. Pai, o senhor sempre foi bom com números e organização. Talvez pudesse ajudar em algum escritório. Antônio sorriu com tristeza, duvidando que alguém contrataria um homem de 64 anos sem experiência administrativa, mas Rafael não se deu por vencido e prometeu procurar uma oportunidade pela cidade. Após dias de respostas negativas e portas fechadas, Rafael entrou em um pequeno escritório de contabilidade pertencente à dona Beatriz.
Com franqueza absoluta, ele explicou a situação. Estou procurando emprego para o meu pai porque eu o abandonei quando ele mais precisou, e agora tento consertar isso. A honestidade tocou um ponto sensível na empresária, que revelou viver o outro lado daquela moeda, sendo uma mãe cujo filho em São Paulo mal ligava uma vez por mês. Admirada pela coragem do rapaz em reconhecer o erro, ela ofereceu uma vaga para Antônio organizar arquivos e atender telefones. Quero conhecer esse homem que criou um filho capaz de tanto arrependimento e luta, disse ela, marcando uma entrevista para o dia seguinte. No dia da entrevista, Rafael ajudou o pai a se vestir com sua melhor roupa social, que agora ficava larga devido ao peso perdido na doença. Antônio estava nervoso, temendo não saber lidar com computadores, mas o encorajamento de Célia e o apoio do filho o impulsionaram. A conversa com Dona Beatriz durou quase 1 hora e, ao saírem da sala, a emoção era visível. Seu pai começa na segunda-feira, Rafael, e eu já adiantei a primeira semana de pagamento, anunciou a contadora com um sorriso. Antônio segurou os R$ 200 com as mãos trêmulas, prometendo não decepcioná-la. Do lado de fora, pai e filho se abraçaram em um momento de orgulho mútuo, sentindo que a dignidade finalmente voltava a habitar aquele lar. Com o adiantamento de Antônio e as economias de Rafael no bar, eles finalmente conseguiram alugar a casinha na Rua das Flores. Era um lugar simples, de 2 quartos e uma sala pequena, mas representava a liberdade e o recomeço. A despedida de Dona Geralda foi cercada de gratidão, a vizinha fora o anjo que salvara a vida do casal no momento mais crítico. No sábado, com a ajuda de seu Manuel e alguns vizinhos solidários, a família mobiliou a casa com o básico, uma geladeira doada, um fogão de segunda mão e camas simples. Não havia luxo, mas as paredes limpas e o cheiro de tinta fresca traziam uma paz que Rafael não sentia desde que saíra de Itabira anos atrás. Na primeira noite na casa nova, o jantar teve um sabor especial de vitória. Enquanto comiam o frango ensopado feito por Célia, sentados à pequena mesa da cozinha, o silêncio era preenchido pela gratidão de estarem vivos e juntos. Após a refeição, Antônio decidiu compartilhar uma parte de sua história que Rafael desconhecia. Meu pai me abandonou quando eu tinha 12 anos. Jurei que nunca faria o mesmo com você, revelou o velho. Rafael sentiu o nó na garganta apertar, mas o pai continuou com doçura. Quando você se afastou, eu entendi meu pai pela primeira vez. Entendi que às vezes a gente se perde e a vida fica pesada demais. Em vez de raiva, senti compaixão por você, porque somos todos humanos imperfeitos. As palavras de Antônio foram o bálsamo final para a alma ferida de Rafael. Pai, eu não mereço essa compreensão, sussurrou o filho. Todos merecemos, Rafael. O que importa é o que fazemos depois do erro, respondeu o pai com firmeza. Célia uniu as mãos dos dois, decretando que o tempo de sofrimento havia acabado e que a reconstrução seria feita em conjunto. A rotina da família se estabilizou rapidamente. Antônio ia para o escritório pela manhã, Célia começou a trabalhar como faxineira em algumas casas para ajudar na renda, e Rafael continuava sua jornada exaustiva, porém gratificante, no bar de seu Manuel, garantindo que nada faltasse na mesa. Os meses passaram e a saúde de Antônio se recuperou totalmente, enquanto Célia parecia rejuvenescer ao ver a família unida. Rafael, apesar do cansaço físico dos turnos dobrados, sentia uma realização que o cargo de executivo em São Paulo jamais lhe proporcionara. Ele aprenderá o valor de cada centavo e, principalmente, o valor de cada minuto ao lado de quem amava. Eles já tinham uma televisão pequena e algumas plantas na varanda, transformando a casinha na Rua das Flores no lugar mais acolhedor do mundo. A vergonha que outrora o isolara fora substituída por uma humildade serena e uma determinação inabalável de proteger seus pais. Certa noite, enquanto limpava o balcão do bar, o celular de Rafael tocou. Era um antigo colega da multinacional em São Paulo, alguém que ele não via desde o colapso de sua carreira. Rafael, cara, finalmente consegui falar com você. Soube que você voltou para Minas. A empresa está abrindo uma vaga na área de logística aqui em São Paulo. Não é o mesmo nível de antes, o salário é menor, mas é uma porta de entrada para você voltar ao mercado, disse o amigo. Rafael ouviu a proposta em silêncio, sentindo o coração oscilar entre o desejo de recuperar sua carreira e o medo de perder a paz que encontrara no interior.
O colega continuou descrevendo os benefícios e a possibilidade de crescimento rápido, insistindo que Rafael tinha o perfil ideal para a vaga. Pensa com carinho, cara. São Paulo sente sua falta e você sabe que o seu potencial é muito maior do que lavar pratos em um bar, argumentou o amigo. Rafael agradeceu e prometeu pensar, mas ao desligar o telefone, olhou para as próprias mãos, agora calejadas e marcadas pelo trabalho braçal. Ele não via aquelas marcas como uma derrota, mas como o preço pago pela redenção. A ideia de voltar para a correria da metrópole e se afastar novamente dos pais trazia um calafrio que o dinheiro nenhum poderia compensar. Ao chegar em casa naquela madrugada, Rafael encontrou os pais ainda acordados, tomando um chá na cozinha. Ele contou sobre a proposta de emprego em São Paulo. O silêncio que se seguiu foi denso. Célia e Antônio se entreolharam, mas o pai foi quem quebrou o gelo. Filho, se for o seu desejo voltar, nós entenderemos. Você já fez mais do que o suficiente por nós. Rafael olhou para a casinha, para o sorriso tranquilo da mãe e para a saúde recuperada do pai. Eu não vou, pai. O que eu buscava em São Paulo eu acabei encontrando aqui, com vocês. O sucesso não é um cargo, é poder dormir em paz sabendo que quem eu amo está seguro, concluiu ele, decidindo que sua verdadeira vida era ali, em Itabira. Rafael desligou o telefone com o coração em paz após recusar a proposta para voltar a São Paulo. Célia, que ouvirá a conversa da cozinha, aproximou-se com os olhos marejados. Você recusou por nossa causa. Rafael olhou para a mãe com uma serenidade que não possuía meses atrás. Recusei porque aprendi que sucesso profissional não vale nada se a gente perde o que realmente importa. Eu vou reconstruir minha carreira, mãe, mas farei isso daqui, perto de vocês. Célia o abraçou com força, orgulhosa da sabedoria que o filho adquirira na dor. Para complementar a renda, Rafael passou a dar aulas particulares de inglês e informática nos fins de semana, descobrindo que Itabira tinha uma demanda carente desses serviços e que ele poderia prosperar sem abandonar suas raízes. 2 meses se passaram e a vida da família Santos estava transformada. A casa na Rua das Flores exalava o cheiro de café fresco e de dignidade recuperada. Em uma tarde de domingo, enquanto tomavam picolé na praça, Antônio observava o movimento com um sorriso satisfeito. Eu não trocaria este momento por nada, Rafael. Nem pelos anos de fartura na fábrica ou pelo apartamento em São Paulo. Estar aqui com você e sua mãe é tudo que eu sempre quis, desabafou o pai. Rafael sorriu, sentindo que cada prato lavado no bar de seu Manuel e cada calo nas mãos valeram a pena para ver o brilho de vida retornar aos olhos cansados de seu Antônio e o vigor de Célia ao vender seus bolos caseiros. A rotina de superação foi interrompida por uma ligação inesperada de um número desconhecido de São Paulo. Era a empresa Teslog Solutions, indicada por Carlos, o amigo que socorrera Rafael na rodoviária. Recebemos suas informações e queremos marcar uma entrevista para a coordenação de logística. O detalhe é que a vaga é para nossa filial em Belo Horizonte, não em São Paulo, explicou a recrutadora. Rafael sentiu o sangue pulsar mais forte. A capital mineira ficava a apenas 200 quilômetros de Itabira. Era a chance de retomar sua profissão sem repetir o erro do isolamento. Ao contar para os pais, Antônio foi enfático. Você aprendeu a lição, filho. Vai e dê o seu melhor, nós confiamos em você. No domingo, a entrevista por vídeo foi marcada pela honestidade brutal de Rafael. Quando questionado sobre sua saída da última empresa, ele não usou eufemismos corporativos. Fui demitido e não lidei bem com isso. Entrei em uma espiral de dívidas e isolamento, mas esse período me ensinou que sucesso sem base familiar é vazio. Agora estou pronto para crescer da forma certa, com humildade e responsabilidade, afirmou. 3 dias depois, a proposta chegou. O salário, embora menor que o da multinacional, era suficiente para estabilizar suas finanças e garantir o conforto dos pais. Ele aceitou imediatamente, começando uma nova jornada que uniria sua ambição profissional ao seu compromisso afetivo. A despedida de Itabira foi marcada por celebrações simples. Seu Manuel organizou uma festa no bar, emocionado por ver o rapaz que lavava seus pratos subir degraus maiores. Você caiu, mas levantou com dignidade, Rafael, exclamou o comerciante. Dona Beatriz também se despediu,
elogiando o caráter de Antônio e pedindo que Rafael nunca esquecesse o caminho de volta. No dia da partida para Belo Horizonte, Célia preparou um café da manhã especial, enquanto Antônio mantinha uma emoção contida. Conquista Belo Horizonte, meu filho, mas lembre-se que nossa porta estará sempre aberta, disse o pai, selando o compromisso de que a distância geográfica jamais se tornaria distância emocional novamente. Rafael estabeleceu uma rotina rigorosa, trabalhava intensamente na Techlog Solutions durante a semana e, toda sexta-feira à noite, pegava o ônibus de volta para Itabira. O cansaço da viagem desaparecia no momento em que via o sorriso dos pais à porta de casa. Na empresa, suas ideias e maturidade logo chamaram a atenção, rendendo-lhe uma promoção em apenas 6 meses. Com o aumento, ele começou a quitar as dívidas antigas e investiu na reforma da casinha da Rua das Flores. Pai, deixe eu fazer isso. Não é obrigação, é a alegria de poder retribuir tudo o que vocês fizeram por mim, dizia ele ao trocar os móveis velhos por peças novas e confortáveis. Certo dia, Carlos ligou para convidar Rafael para seu casamento em São Paulo e fez um agradecimento inesperado. Sua atitude de recusar aquela vaga para cuidar dos seus pais me fez refletir. Eu também estava me distanciando da minha família, focado só em números. Mudei minha postura e agora meus pais estarão no meu casamento graças ao seu exemplo, revelou o amigo. Rafael sentiu uma emoção profunda ao perceber que sua dor e redenção haviam inspirado outra pessoa a não cometer os mesmos erros. Ele prometeu comparecer à cerimônia e levar Antônio e Célia consigo, fechando um ciclo de cura que começara naquela noite chuvosa no Tietê. O retorno a São Paulo para o casamento de Carlos foi triunfal, não pelo luxo, mas pela postura da família. Rafael alugou um carro e conduziu os pais pela capital que um dia os engoliu e cuspiu. Agora, eles tinham onde dormir e dinheiro para comer, mas, acima de tudo, tinham a si mesmos. A cidade parecia menos hostil sob a luz da superação. Na festa, Carlos apresentou Rafael como um exemplo de resiliência. Entre os convidados da alta logística, Rafael circulava com a cabeça erguida, ciente de que sua maior conquista não era o cargo de coordenador, mas o fato de seu pai estar ali, saudável e elegante, brindando a vida ao seu lado. Durante a festa, Rafael observou seus pais conversando animadamente com os pais de Carlos. Ele percebeu que a sombra da vulnerabilidade havia sido substituída por uma luz de esperança e pertencimento. Olha para eles, Carlos. Eles sobreviveram a tudo aquilo por amor a mim, comentou Rafael. Carlos assentiu, reconhecendo que a verdadeira logística da vida era saber equilibrar o peso das responsabilidades com a leveza dos afetos. Naquela noite, sob as luzes de São Paulo, Rafael não sentiu mais o peso do passado, sentiu apenas a gratidão por ter tido a chance de consertar o que parecia irreparável e por ter amigos que foram anjos em seu caminho. De volta a Itabira após o casamento, a vida seguiu seu curso de paz e trabalho. Rafael continuou sua ascensão em Belo Horizonte, mas Itabira continuava sendo o centro de seu universo. Ele entendeu que a jornada do filho que volta para casa nunca termina, pois o lar é um estado de espírito construído diariamente no respeito e no cuidado mútuo. Antônio e Célia, agora com a saúde firme e o coração tranquilo, viam no filho o homem que sempre sonharam, alguém que caiu na armadilha do ego, mas que teve a coragem hercúlea de se levantar, pedir perdão e reconstruir o mundo para aqueles que lhe deram a vida. No casamento, Carlos apresentou Rafael aos executivos como o homem que ensinou que o sucesso real é a coragem de recomeçar. Um diretor de logística, impressionado, ofereceu seu cartão: "Estamos sempre procurando gente resiliente com histórias reais. Se quiser novas oportunidades, me procura." Rafael agradeceu, mas guardou o contato sem pressa, pois sua prioridade era a paz conquistada perto da família. Na viagem de volta para Itabira, Antônio confessou que, nos momentos de frio e fome no prédio abandonado, pensou em desistir, mas a fé de Célia o manteve em pé. Ela dizia que nosso filho estava perdido, mas que nos encontraria. E ela estava certa, disse o pai, fazendo Rafael engolir o choro para manter o foco na estrada, consciente de que o retorno salvara todos. Ao chegarem na casinha da Rua das Flores, agora totalmente reformada e acolhedora, Rafael sentou-se com o pai na sala para um acerto de contas com o passado. "Pai, me perdoa por ter abandonado vocês,
por ter sido covarde e deixado vocês passarem por tudo aquilo, implorou com a alma despida. Antônio segurou o rosto do filho com ternura e respondeu com uma sabedoria mansa: já te perdoei há muito tempo, meu filho. Agora você precisa se perdoar. Rafael desabou em lágrimas de libertação, chorando como não fazia desde a noite na rodoviária, mas desta vez as lágrimas não eram de desespero, e sim de cura e da certeza de um novo início fundamentado na verdade. Um ano após o reencontro, a família Santos celebrou os 65 anos de Antônio com uma festa que reuniu todos os anjos de sua jornada. Estavam lá Dona Geralda, seu Manuel, Dona Beatriz, o Doutor Paulo e a voluntária de São Paulo. Rafael fez um brinde emocionado, agradecendo àqueles que mostraram humanidade quando ele próprio falhara. Obrigado aos meus pais por acreditarem em mim mesmo quando eu não acreditava. Família não é sobre ser perfeito, é sobre estar presente, declarou sob aplausos. No fim da noite, Célia o abraçou dizendo que ter o filho vivo, saudável e feliz era o melhor presente que o dinheiro jamais poderia comprar, selando o círculo de amor e proteção. Com o tempo, a ascensão profissional de Rafael na Techlog Solutions tornou-se sólida e ética. Promovido a gerente regional, ele garantiu uma aposentadoria digna para o pai e realizou o sonho de Célia, uma pequena loja de doces caseiros. A vida não era isenta de desafios, mas agora era construída sobre bases inabaláveis de perdão e responsabilidade. Em uma tarde de domingo, enquanto tomavam café na varanda observando o movimento de Itabira, Rafael perguntou se eles eram felizes. Muito, filho. Ter nossa casa, nossa saúde e você aqui é a nossa maior riqueza, respondeu Antônio, enquanto Rafael concluía que a felicidade não reside no ter, mas no valor que se dá ao que se possui. Rafael pegou o celular e tirou uma foto dos três na varanda. Aquela imagem não seria postada em redes sociais nem usada para impressionar desconhecidos, era um tesouro particular para guardar no coração, a prova visual de que o amor sobrevive a qualquer tempestade. Antes de dormir, ele retomou o hábito de escrever em seu diário, refletindo sobre os 15 meses desde que encontrara seus pais em situação de rua. Aprendi que homem de verdade não é aquele que nunca cai, mas o que tem coragem de se levantar. Hoje tenho menos do que antes, mas tenho tudo porque tenho o que realmente importa, escreveu, selando sua jornada de redenção e autoconhecimento. Ele fechou o diário e olhou pela janela para a lua cheia que iluminava a cidade tranquila, enviando uma prece silenciosa para outras famílias que estivessem lutando no escuro. Rafael sabia que sua história poderia ser um farol para quem se sentia perdido no orgulho ou na dívida. Ele provara que, mesmo caindo ao ponto mais baixo, o ser humano possui a capacidade hercúlea de se reerguer se tiver humildade para pedir perdão e determinação para reconstruir o que foi destruído, tijolo por tijolo. A vida continuaria trazendo tempestades, mas ele não temia mais o vento, pois suas raízes estavam fincadas no solo fértil do amor familiar. A trajetória de Rafael serviu como um lembrete vivo para toda a comunidade de Itabira sobre as prioridades da existência. Seu Manuel, no bar, contava a história do rapaz que lavou pratos com o mesmo afino que gerenciava logísticas complexas, inspirando outros jovens a não desprezarem o trabalho honesto. Dona Beatriz, no escritório, usava o exemplo de Antônio para mostrar que a idade não é barreira quando o caráter é inquestionável. A família Santos tornou-se um símbolo de resiliência, provando que o sucesso financeiro é uma consequência vazia se não houver um lar para onde voltar e braços que o recebam sem julgamentos. Na filial de Belo Horizonte, Rafael era respeitado não apenas por sua competência técnica, mas por sua integridade. Ele nunca mais permitiu que o ego ditasse suas ações ou que o trabalho roubasse o tempo sagrado com seus pais. As sextas-feiras continuavam sendo o dia mais esperado da semana, quando ele cruzava a estrada de volta para Itabira, sentindo que cada quilômetro o aproximava de sua essência. Ele aprendeu a ouvir as histórias de seus subordinados, oferecendo a mão a quem passava por crises, pois sabia exatamente como era o peso de se sentir sozinho em meio a uma multidão indiferente. Célia, em sua loja de doces, espalhava doçura não apenas nos bolos, mas nas palavras de conforto que dava a quem entrava. Ela e Antônio viviam os anos dourados com a tranquilidade de quem enfrentou o inferno e voltou de mãos dadas. A casinha da Rua das Flores era agora um porto seguro, um lugar onde o passado doloroso fora transformado em adubo para um presente vibrante.
Eles olhavam para Rafael e viam o homem que ele sempre foi destinado a ser, resiliente, grato e profundamente humano, alguém que entendia que a maior logística da vida é o caminho do coração. A história encerra-se com a imagem de Rafael olhando para o horizonte, consciente de que a queda foi seu maior professor. Ele não apagaria as cicatrizes do período de isolamento, pois eram elas que o lembravam de nunca mais se perder. A redenção estava completa, não porque as dívidas foram pagas, mas porque o amor foi restaurado. Juntos, como sempre deveria ter sido, eles enfrentariam o que quer que o futuro reservasse, pois agora sabiam que, enquanto houvesse um ao outro, eles teriam tudo. Se esta história tocou sua alma, reflita sobre quem você precisa perdoar ou procurar hoje, pois a vida, assim como o ônibus de Rafael, não espera por ninguém.